Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nossa aula de hoje vai ser sobre imperialismo e regionalização. Já coloquei aqui no quadro para vocês. Então, antes de começar, vamos revisar esse termo que vocês já viram, tanto no ano passado comigo, como nesse ano, que é regionalização. Então, o que é regionalizar? Regionalizar é dividir em partes, tá certo? Regionalizar, dividir. Então, regionalizações significa divisões do espaço geográfico mundial. Então, a forma mais comum de regionalização e regionalizar o espaço geográfico é em regiões, é a mais utilizada, tá? Então, vocês até tiveram essa aula no ano passado sobre regionalização do espaço geográfico brasileiro. Então, o Brasil foi regionalizado em 5 regiões. Estão lembradas? Região Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. E nessa regionalização, nós estamos na região Nordeste. Como vocês lembram, para regionalizar um espaço, são utilizados vários critérios, como o clima, a renda, o grupo étnico daquele espaço, o idioma que é falado, são vários critérios. E nesse imperialismo que vocês vão estudar hoje, as regionalizações mundiais, elas utilizam mais 2 critérios, que é o critério político e o critério socioeconômico, tá certo? Então vamos lá ao primeiro termo, que é o imperialismo. Então, o que é o imperialismo? É uma política caracterizada pela expansão territorial, cultural e ideológica sobre territórios e nações, com recursos naturais de grande valor. Então, os territórios explorados aqui no imperialismo são aqueles que possuem recursos naturais de grande valor. Então, o imperialismo também é chamado de neocolonialismo. Por quê? Porque ele se parece muito com o colonialismo que ocorreu na América durante o século XVI. Vocês lembram? Quando os europeus vieram colonizar o nosso continente, o continente americano. Então, eles vieram colonizar em busca de recursos naturais, não foi? Então, o que eles estavam procurando? Metais preciosos. Então, aquela colonização que ocorreu no século XVI foi em busca de matéria-prima e fontes de energia. Então, o imperialismo, além disso, o imperialismo ocorreu porque eles estavam em busca de matéria-prima, fonte de energia e de mercado consumidor. Além de tudo, de mão de obra também, tá? Então, foi matéria-prima, fontes de energia, mão de obra e mercado consumidor. Isso é o que vai diferenciar o imperialismo do colonialismo, tá? Então, nesse período que ocorreu o imperialismo, esses países que estavam tentando dominar territórios já estavam industrializados. Então, já produziam produtos esses que estavam sendo produzidos com matéria-prima que era explorada nesses países mais pobres, tá certo? Então, eles precisavam de mercado consumidor para comprar esses produtos que eles estavam produzindo. Por isso, eles começaram a explorar países do continente africano, asiático e da Oceania, tá? Eles estavam tentando demonstrar uma dominação sobre esses países, em busca de matéria-prima, fonte de energia, mercado consumidor e mão de obra para trabalhar nessas indústrias, tá certo? Aqui eu coloquei também que ele é chamado de neocolonialismo, como eu já falei, porque ele se parece muito com o colonialismo que ocorreu no século XVI. A diferença é que no século XVI os países não eram industrializados. E quando ocorreu o
imperialismo, esses países já haviam se industrializado, ou seja, no século XIX, tá? Então, a diferença é essa, que eles estavam procurando mercado consumidor nesses outros países. Então, o imperialismo se caracteriza pela dominação territorial e controle político nesses continentes que eu falei, tá? Além de ter domínio de território, houve também domínio político na África, na Ásia e na Oceania. Não em todos os países do continente, mas em muitos desses países houve esse domínio territorial e político, tá certo? Regionalização, esse resumo depois eu vou mandar para vocês. Como ocorreu a regionalização no imperialismo, que é a divisão em regiões. Ocorreu com a divisão em países centrais e países periféricos. Então, ocorreu uma regionalização que dividiu esses países dos 3 continentes em países centrais e países periféricos. E para isso eles levaram em conta alguns fatores, como a influência política, militar e tecnológica desses países, tá certo? Para dividir esses países em centrais e periféricos, eles usaram esses fatores. Continuando o nosso vídeo, vamos falar agora dos países centrais, tá? Lembra que eu falei que os países foram divididos em países centrais e países periféricos nessa regionalização durante o imperialismo? Então, os países centrais, a característica desses países é que eles possuíam economia baseada na indústria e na exportação de produtos industrializados. Resumindo, esses países centrais eram os países industrializados. Qual a característica de um país industrializado? A economia é baseada na exportação de produtos industrializados. Exemplos desses países: Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Estados Unidos, França, Rússia e Japão, entre outros. Mas eu só coloquei os mais importantes, tá? Além disso, esses países exerciam forte dominação econômica, política e financeira sobre os outros países dos outros continentes, tá certo? Lembra que eu falei que para regionalizar o espaço mundial durante o imperialismo foi levado em conta alguns fatores como a influência política, econômica, financeira e tecnológica? Então, os países que exerciam essa influência foram caracterizados como países centrais, no exemplo, Estados Unidos e Alemanha, que tinham a economia voltada para a exportação de produtos industrializados. Já os países periféricos, como o próprio nome já diz, a economia era voltada para a agropecuária. Lembra que vocês estudaram isso no ano passado? O que é agropecuária? Agricultura e pecuária. Então, países que possuem economia voltada para o setor primário, que é agricultura ou pecuária, são países pobres. São países que não são desenvolvidos. Por quê? Isso quer dizer o quê? Que a maioria desses países não são industrializados ainda. Tem o setor econômico voltado para a agropecuária, para a exportação de produtos primários, que servem de matéria-prima para os países industrializados. No caso, servia de matéria-prima para esses países aqui, os países centrais, Grã-Bretanha, Alemanha, França, Rússia, Estados Unidos, tá certo? Outra característica é que esses países possuem ou possuíam na época dependência financeira dos países centrais. Então, eles dependiam economicamente dos países centrais. Característica, de novo, mais uma vez, setor primário, voltado para a agropecuária e dependência financeira dos países centrais. Exemplos de países periféricos: Índia, Egito, Angola, Brasil, México,
a maioria dos países latino-americanos, dos países asiáticos e dos países africanos. Lembrando, essa regionalização, essa divisão dessas regiões, desses países, não é mais válida. Isso foi uma regionalização que ocorreu no século XIX para início do século XX, tá? Então, nessa divisão, regionalizar o mundo de acordo com fatores políticos e socioeconômicos, dividir os países em centrais e periféricos, ou seja, aqueles que detinham poder político, econômico, financeiro e tecnológico sobre os outros países, chamados de periféricos. Então foi aí que ocorreu o imperialismo. O imperialismo nada mais é do que um processo parecido com o colonialismo, em que eles vão para esses países para conseguir território, e nesse território eles estão em busca de quê? De matéria-prima para produzir seus produtos industrializados, fontes de energia, mão de obra e, além disso, mercado consumidor. Ou seja, ele pega a matéria-prima, produz o produto e esse produto volta para esse país periférico. Então, esse país periférico tem um grande mercado consumidor. Esse produto vai voltar e as pessoas vão consumir esse produto. Lembrando que essa regionalização não é mais utilizada, bem como expressões como primeiro mundo, segundo mundo ou terceiro mundo, tá? Não são mais utilizadas, foram utilizadas no século XIX e no século XX, tá? Eu vou deixar uma atividadezinha no grupo para vocês, tá certo? Qualquer dúvida pode me chamar no privado.